Olá, eu sou Juliana Rossetti e eu realizo mediação com pais e professores para que possam transformar relações tóxicas e improdutivas em relações saudáveis e produtivas com seus filhos e alunos. E hoje eu vou falar sobre como a gente se vê e como a gente vê o mundo, como eu me vejo e como eu vejo o mundo. E o que isso significa na minha vida de um modo geral? Qual é a repercussão disso na minha vida, nas minhas relações, na relação que eu tenho com os meus filhos, na relação que eu tenho com os meus alunos dentro de sala de aula? O que isso diz das minhas relações? Então vamos lá? Quando eu me vejo, quando eu me percebo, eu posso pensar assim: eu sou esperta, eu sou bonita, eu sou inteligente, ou eu não consigo fazer as coisas, eu não sou merecedora do amor das pessoas, ou eu sou maravilhosa, não, mas eu sou chata, eu sou bonita, não, eu sou feia, eu consigo, ou eu não consigo, eu me sinto menos ou eu me sinto mais do que o outro, eu sinto que eu tenho condição de fazer determinada coisa, ou eu sinto que eu não tenho condição, ou eu sinto que eu não mereço ter as coisas, eu não mereço o amor das pessoas, ou eu mereço ter o amor das pessoas, eu me amo ou eu não me amo, eu me acho uma pessoa péssima, eu me acho uma pessoa chata, eu me acho uma pessoa inadequada. Não, eu me acho uma pessoa maravilhosa, eu gosto de mim, eu me sinto bem nos lugares, eu me sinto bem comigo, eu gosto quando eu me olho no espelho. Não, eu sinto que tem alguma coisa de errado comigo, tem alguma coisa que as pessoas vão perceber que eu tô fazendo de errado, as pessoas vão perceber que eu sou uma farsa. Então veja só, a gente tem várias impressões da gente, né? A gente tem uma impressão e a gente tem uma sensação que vira real, que é real da gente com a gente mesmo. Então, eu falei várias coisas aqui sobre como eu posso me perceber de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa, né? De uma maneira construtiva ou de uma maneira destrutiva. Então, como será que você aí se vê? Você se sente esperto, esperta, você se sente inteligente, você se sente capaz, você sente que você tem coragem, é vitoriosa, é vencedora? Ou não, você se sente ao contrário, você sente que você é incapaz, que você é uma perdedora, um perdedor, que você não dá conta de fazer as coisas, que você é medroso, que você não vai conseguir fazer as coisas, que você se sente muito inseguro. Então, como que você se sente em relação a você mesmo, a você mesma? Como que é esse sentimento dentro de você? Como que você se percebe? E aí você se joga no mundo, aí você tá no mundo. Porque essa percepção que a gente tem da gente, essa posição que a gente tem da gente, é o que vai dizer como a gente vai estar no mundo com o outro, né? Então, se eu me vejo mal, se eu me vejo para baixo, se eu sinto que eu sou uma pessoa desinteressante, que não tem coragem, que não gosta, que não se gosta, que não é criativa, que não é inteligente, que não é tantas coisas que são boas, qualidades, eu não tenho isso em mim, eu vou para o mundo com essa convicção, porque é uma convicção que eu tenho de mim, e me relaciono e vou para o mundo desse jeito. Mas se eu tenho, ao contrário, uma convicção que eu sou, sim, vencedora, que eu dou conta, que eu sou capaz, que eu sou inteligente, que eu posso aprender qualquer coisa, que as oportunidades estão aí, eu vou vivê-las,
que eu tenho coragem, que eu tenho vontade, que eu tenho disposição para estar no mundo, para estar com as pessoas, eu também vou desse jeito para o mundo. Então, essas convicções também vão me levar para o mundo. Então, de uma forma negativa ou de uma forma positiva, eu tô no mundo e eu tô interagindo com as pessoas. Então, olha como é importante a gente poder ter essa análise, você fazer essa autorreflexão de como a gente se vê. E aí, vamos um pouco mais além. Como eu me vejo, e aí eu falei várias frases, né? De eu sou vencedora, não, eu sou perdedora. Eu sou capaz, não, eu não sou capaz. Eu dou conta, não, eu não dou conta. O mundo é maravilhoso, não, o mundo é péssimo. O mundo tem pessoas boas, tem pessoas que compartilham, tem pessoas que vale a pena viver. Não, eu não acho que o mundo vale a pena, que as pessoas valem a pena. Então, eu posso estar em alguma dessas posições, que é uma okeidade, uma não okeidade, e aí eu vou para o mundo e interajo com as pessoas. E aí tem, isso é como eu me vejo, e tem como eu vejo o mundo, né? Então, às vezes eu me vejo de uma forma e vejo o mundo de outra. Então, às vezes eu sinto que eu sou capaz, mas eu não acredito que as pessoas são capazes. Né? Ou o contrário, eu sinto que eu não sou capaz, mas eu vejo que as pessoas são. Então, isso também, como eu vejo o mundo, vai me dizer e vai me mostrar quais as relações que eu construí, quais as relações que eu construo na minha vida, quem eu escolho para estar comigo, na minha vida, na minha família. E aí isso eu vou passando isso para os meus filhos, vou passando isso para os meus alunos, porque é o jeito que eu me vejo, que eu vejo o mundo, que eu vou estabelecendo as minhas relações. Então veja como é importante a gente poder entender e clarear isso na gente. Porque veja só, se eu tenho uma posição que não é ok, que é a posição de eu não valho a pena, eu não consigo, eu me sinto uma perdedora, eu me sinto incapaz, eu me sinto insegura, eu me sinto menos que o outro, eu me sinto desencorajada, eu me sinto desestimulada, eu me vejo como uma pessoa derrotada, tantas coisas ruins, negativas. Como que eu vou estabelecer uma relação com o outro? Como é que isso vai se dar? Né? Como que eu vou passar uma okeidade para o meu filho se eu me sinto assim? Às vezes eu até mascaro em mim, eu não tenho isso tão claro dentro de mim, vou mascarando, vou disfarçando, mas de alguma forma nas minhas relações mais íntimas, com o meu parceiro, com a minha parceira, dentro de casa, na minha família, com os meus filhos, isso uma hora cai por terra. Né? Os filhos percebem muito como a gente se vê enquanto pai e enquanto mãe. Isso é difícil da gente enganar por muito tempo, da gente disfarçar por muito tempo. Os filhos percebem isso, principalmente os filhos, né? Eu sempre falo que as crianças, enfim, os filhos de um modo geral, eles têm um radar, os adolescentes também, eles têm um radar muito poderoso que funciona praticamente 24 horas por dia. Então a gente percebe a verdade do pai e da mãe. Então, como eu vou estabelecer uma relação de okeidade com meu filho se eu tenho essa percepção de mim? Então, a gente pode pensar em 4 posições. A posição é de como eu me vejo e como eu vejo o mundo. Então, eu posso estar numa posição de eu me sinto bem, eu me sinto ok, eu sinto que eu sou capaz, eu sinto que eu consigo fazer as coisas, eu me sinto saudável e eu também vejo o mundo assim. Um mundo de pessoas com capacidade, com potencial, que elas conseguem, que elas são de essência ok, como eu também me sinto que eu sou ok, né? A essência humana, ela é ok, ela é saudável, ela é digna de respeito, de confiança, que todas as pessoas têm capacidade. Então essa posição é uma posição saudável. É uma posição que vai trazer uma relação
ou relações saudáveis para minha vida, porque eu me vejo assim e eu vejo o mundo assim. Eu acredito que as pessoas têm um potencial dentro delas. Eu acredito que as pessoas podem sempre aprender, que as pessoas mesmo errando, elas podem consertar o erro e acertarem, né? E isso não significa que essa posição, que é uma posição saudável, que é uma posição que a gente quer ter, que a gente quer ser, estar nessa posição, seja uma posição que eu vou aceitar tudo que o outro me diz. Então eu concordo com tudo que o outro faz, eu não discordo, eu abaixo a cabeça e sigo sempre. Não, não é isso. Eu posso discordar do que você faz, eu posso discordar do que você pensa, mas ainda assim eu concordo e aceito você enquanto ser humano, enquanto uma pessoa capaz de crescer, de amadurecer, de ter uma ideia diferente da minha e ainda assim a gente caminhar junto. Então, essa é uma posição ok. Essa é uma posição que, de alguma forma, a gente nasceu nela. A gente, em essência, é essa posição saudável. É a posição que todos somos ok. E por algum motivo na nossa vida, por algum percurso de vida, a gente saiu dessa posição, que é a posição que todo mundo veio no mundo, e a gente entrou nas outras três que eu vou continuar a falar, né? Então, a outra posição vai nos dizer de um ponto de vista que eu tenho de mim, que eu sou ok e o outro não é. É uma posição que vai mostrar muito a questão da vitimização. Eu me vitimizo demais. Então, eu acho que o outro é culpado, foi por causa do outro que aconteceu isso, é o sistema, é a política, é o país, é o mundo, é o outro. É uma posição de vítima. É uma posição projetiva, que eu projeto no outro as minhas frustrações, as minhas mágoas, o que deu errado, e eu não acho que é comigo, eu acho que é com o outro. Tá tudo ok comigo, é por causa do outro que tá dando errado. Será que eu tô assim? Será que eu me sinto assim? E aí eu vou viver isso na relação com meu filho? Então, às vezes eu não falo, mas eu penso assim, é porque eu tive filho e aí eu não dou conta de fazer as coisas que eu preciso fazer. Meus filhos não me tomam muito meu tempo e eu não dou conta de fazer o que eu preciso fazer. Até educar, eu não dou conta de educar. Porque é tanta coisa que eu sou demandada, ou o meu marido, ou a minha esposa, né, o meu trabalho, alguma coisa que eu me retiro e projeto no outro. Então, essa posição, ela não vai funcionar de uma maneira ok, não vai funcionar de uma maneira positiva, produtiva, funcional. Vai ser o contrário. Porque tá tudo certo comigo, é o outro que é o problema. Né? Então, às vezes, dentro de sala de aula, se eu que sou um professor, eu percebo isso, eu me vejo, comigo tá tudo certo, mas o meu aluno que não presta atenção, o meu aluno que é desastrado, o meu aluno que é indisciplinado, o meu aluno que não fica quieto, o meu aluno que tem uma dificuldade, eu não tenho nada a ver com isso. Então, de novo, eu projeto para a turma, para os alunos, uma coisa que muitas vezes eu faço parte disso. Né? Então, às vezes eu estou olhando desse jeito, estou achando que lá fora é que as coisas estão erradas, aqui, que é a minha parte, está tudo certo. E aí eu não faço nada e continuo nessa situação, nessa posição e nada vai se resolver. Então eu sempre vou jogar a culpa para o outro, eu sempre vou responsabilizar o outro e não vou me responsabilizar pelas coisas. Numa maneira mais grave, vamos dizer, é uma posição uma posição dos assassinos. Então, tá tudo certo comigo, com o outro errado, eu vou lá e mato o outro. Isso é uma coisa muito mais grave. Mas o que eu tô querendo ilustrar é que muitas vezes eu tô nessa posição de que tá tudo certo comigo e tá tudo errado com o outro, e eu fico paralisada, fixada nessa posição que também não vai me levar a nada. E que não vai me ajudar a construir com o outro, compartilhar com o outro. Porque é o outro que tá errado. Eu não tenho nada a ver com isso. Em algum momento, será que a gente não viveu isso, que a gente sentiu isso, que a gente criou algumas relações assim? Então, acho que é legal a gente poder pensar. A outra posição vai nos dizer assim,
Não, eu tenho alguma coisa errada comigo, né? Eu que não me sinto bem, eu me sinto péssima, eu me sinto desmotivada. Aí eu, aí eu sem perceber tenho humor rebaixado, autoestima baixa. Então tem alguma coisa de errado comigo e é o outro que é ok, é o outro que deu certo, é o outro que é bacana, é o outro que consegue, o outro que tem potencial e comigo é tudo ao contrário. Né? Então, essa posição ela vai nos mostrar uma posição depressiva, uma posição é, de um rebaixamento de humor, baixa autoestima. Então, é para o outro que as coisas dão certo, para mim não. Então, se eu estou nessa posição de que eu me sinto menos e o outro mais, também é uma posição que vai me desfavorecer e vai desfavorecer as minhas relações, porque se eu tenho isso dentro de mim, como que eu vou conseguir passar para um filho é, valores, valores, uma educação construtiva, funcional, porque eu não tenho isso em mim. Então, como que eu posso dar aquilo que eu não tenho? Isso não tem como, né? Então, eu vou, muitas vezes sem perceber, passar essa desmotivação, essa menos-valia para os meus filhos. E muitas vezes eu faço sem perceber, porque eu não percebo isso em mim. E vou construindo e construir relações desse jeito na minha vida. Acreditando que o outro é mais e eu sou menos. Né? Quando eu tô nessa posição, ou quando eu me sinto assim, eu geralmente tô com humor rebaixado, eu tô com autoestima baixa e às vezes eu tô numa depressão e não percebo. Se eu tô dentro de sala de aula e vivo essa posição, estou nessa posição, eu acredito que os meus alunos, eles vão percebendo, e geralmente é uma turma desordeira, indisciplinada, que os alunos fazem muita. É, ficam muito agitados, não respeitam o professor dentro de sala de aula, porque eles vão percebendo que o professor não tem o respeito por ele mesmo, porque ele não deu conta, ele nem sabe como é que ele faz isso. Né? Então, por um período grande da minha vida, eu fiz muitos atendimentos de professores, principalmente professores de escola pública, que estavam adoecidos. Né? Eles não davam conta nem de chegar perto da escola. Então, você que é professor e está me ouvindo, se de repente é você que está vivendo isso, ou que você tem um colega que viveu ou está vivendo isso. Né? Então, um adoecimento mental, de uma depressão moderada para grave, síndrome do pânico, começava com uma LER, mas que escalava ali para adoecimentos psíquicos. Então, isso é esse jeito de se olhar, da gente se olhar, vai dizer muito isso pra gente. Então, eu me sinto menos, eu sinto que eu não dou conta, os meus alunos não me respeitam. Aí eu começo a adoecer, eu não entendo por quê, né? Então, era muito sofrido para esses professores. Claro, estou colocando no modo geral, mas de alguma forma era essa posição que eles se viam. E eles não conseguiam sair. Então, eles vinham para terapia para tentar resgatar a autoestima, resgatar o amor próprio, né? Então, a gente precisa dessa ajuda, porque muitas vezes a gente não se dá conta. A quarta posição, ela vai nos dizer de que nada vale a pena. Então, eu me sinto péssima, eu me sinto menos, eu me sinto não ok, e eu também vejo o mundo assim. Eu vejo que o mundo, as pessoas não são ok, as pessoas não valem a pena, o mundo não vale a pena, tá tudo errado comigo, com o outro. É uma posição muito perigosa, vamos dizer, porque é uma posição de menos-valia mesmo, de desacreditar totalmente em mim e no outro. E aí é uma posição que a gente vai perceber e vai identificar muito os suicidas em potencial ou as pessoas que já tiraram a própria vida. Né? Então, é uma posição extremamente dolorosa, que tem muita dor.
Então, para que a gente não chegue nisso, porque a terceira posição de que eu me sinto menos e o outro mais, ela pode desencadear para essa posição que eu acabei de falar, que é a quarta, de que realmente não vale a pena. Então, o convite é: vamos olhar para como a gente se vê, como a gente se percebe, como a gente se sente. Isso é muito importante. É um exercício que a gente pode fazer a qualquer momento. Eu me sinto assim. Claro que também a gente caminhou aí, a gente andou em alguns momentos da nossa vida por todas essas posições, né? A gente não fica estática em uma. A gente se sentiu maravilhosa, maravilhoso e também viu o mundo assim. Mas daqui a pouco, por uma situação de vida, eu me senti péssimo e senti que o mundo é péssimo. Isso é diferente da gente ter alguns momentos que a gente vai sentir diferente. A questão é como eu me sinto numa frequência de tempo que é maior. Eu me sinto mais ok ou eu me sinto mais tempo não ok? Eu sinto o mundo, percebo o mundo mais ok ou eu percebo o mundo não ok? Essa que é a questão. Num tempo maior, numa frequência maior de tempo que se repete, como é que eu me sinto? Esse que é o convite que eu quero fazer para vocês. Como que eu me sinto a maior parte do tempo? Quando eu posso olhar um pouquinho para trás e me perceber lá atrás, chegando aqui no momento presente, qual foi a maior parte do tempo, como eu me senti a maior parte do tempo, como eu senti o outro, como eu me percebi, como eu percebi o outro. Aí a gente vai ter a noção de qual é a posição que a gente ficou, qual é a posição que a gente está, na verdade, né? Porque se eu tô nessas três posições, vamos dizer, de eu me sinto mais e sinto o outro menos, ou eu me sinto menos e o outro é mais, ou eu me sinto menos e o outro é menos, essas três posições, elas são de alguma maneira disfuncionais. Ela não vai me trazer tantas coisas boas, do contrário da primeira posição é que eu estou ok, eu me sinto ok e eu vejo o outro ok e o mundo ok. Que é essa posição que a gente precisa estar na maior parte do tempo. Mesmo que a gente tenha dores, mesmo que a gente sinta tristeza, mesmo que a gente se frustre, mesmo que a gente. Porque isso faz parte da vida. Mas mesmo passando por situações difíceis, por dores, frustrações, tristeza, ainda assim vale a pena viver, ainda assim eu me sinto forte, eu me sinto. Não forte, mas todo o tempo, mas é como se eu caísse, mas eu levanto, né? Eu tô passando por uma situação dolorosa, mas eu acredito lá no fundo que as coisas vão dar certo. Ou quando uma situação de dor termina, eu me reconstruo. Então essa é a posição ok. E que eu acredito também que seja assim no mundo. No mundo, pro mundo e para as pessoas. Então é essa a posição que a gente quer. Essa é a posição de equilíbrio. Que mesmo que aconteçam coisas ruins, frustrações, dores, eu tô lá, eu tô acreditando, eu acho que vale a pena. Porque na hora que eu começar a achar que não vale a pena mais, isso vai ter uma repercussão muito ruim na minha vida. Na vida do meu filho, na vida do meu aluno dentro de sala de aula. Porque não tem mais sentido. Então, esse é o exercício que eu convido você a pensar. Para fazer uma autorreflexão de como que você se sente. Como que você se percebe e como que você percebe o mundo. Então, se a gente pudesse resumir em uma frase cada posição, que é o jeito que a gente se vê, né, e vê o mundo, a primeira posição a gente poderia dizer: a vida vale a pena. A segunda é: a minha vida não vale grande coisa. A terceira seria: minha vida não tem muito valor. E a quarta seria: a vida não tem valor nenhum. Então, o convite é: vamos pensar aonde que a gente se encaixa no maior tempo, né? Com maior tempo, mais frequência, porque assim a gente pode também começar a perceber como que a gente está se relacionando nas nossas relações de um modo geral e principalmente com os nossos filhos e com os nossos alunos dentro de sala de aula, porque isso faz toda a diferença.
né? Como eu me vejo e como eu vejo o outro. Então, uma dica que eu deixo para vocês é: façam essa reflexão, essa autorreflexão. Tentem detectar isso em vocês. E se vocês estiverem mais nas três, né, na segunda, na terceira e na quarta posição, é o momento de cuidar, é o momento de repensar, é o momento de muitas vezes pedir ajuda profissional, para que não a frequência improdutiva, disfuncional não continue nas relações com os filhos e com os alunos. Porque, gente, muitas vezes a gente está passando por problemas, por questões. Primeiro que às vezes a gente não se dá conta, a gente não tem consciência. Segundo que às vezes a gente tem consciência, mas a gente tem vergonha, tem dificuldade de pedir ajuda. Né? Então, assim, isso também não funciona muito. A gente precisa do outro. O precisar do outro, ele é bacana, ele é produtivo, ele é legal. Ele não significa que eu sou dependente do outro. Não. Ele significa que eu preciso do outro como o outro precisa de mim. É uma relação de interdependência e não de dependência. Né? A gente está no mundo para se ajudar, para um ajudar o outro, para compartilhar as ideias, os conhecimentos e dividir e colaborar. Eu posso saber mais de uma coisa e passar para o outro ajudar o outro. E o outro pode saber mais de outros assuntos, de outras coisas e me ajudar. Então, isso é crescimento. É por isso que a gente veio para o mundo. Né? O mundo está cheio de gente exatamente para isso. Para a gente poder ter ajuda mútua, um ajudando o outro. E aí a gente cresce. Né? Então, meu convite, a minha dica é essa para vocês. E um exercício que eu vou deixar aqui é, em algum momento, você poder fechar o olho por alguns minutos e poder pensar ali, e lá na sua memória de infância, quando você estiver assim, às vezes está no banho, no momento que seja só seu, poucos minutos, de você poder pensar como é que será que se deu essa posição que você tá e que ela não é bacana. Uma posição muitas vezes que eu me sinto menos e o outro mais, ou eu me sinto mais e o outro menos, ou uma posição de menos. Né? Então, como é que se deu isso? Da onde veio isso? Então, acho que isso ajuda também você que está aí do outro lado a começar a linkar, fazer links. Né? Da onde veio isso? Como é que isso surgiu? Eu acho que isso é de uma grande ajuda. Então, é isso. Eu acredito que eu ajudei vocês que estão aí a iniciarem pelo menos os pensamentos, né, do que significa tudo isso, né, da onde vem, ou quem nunca escutou a questão das posições existenciais, de como parar para pensar de como eu me vejo, como eu vejo o mundo, e descobrir como isso é, às vezes, estruturante, né? Às vezes é a estrutura que estava precisando alinhar ali para as nossas relações melhorarem, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo e até lá!